iniciaremos hoje os nossos estudos em química orgânica. A química orgânica era tida como a química dos compostos orgânicos, dos organismos vivos, então aquelas substâncias produzidas pelos organismos vivos. A teoria da força vital. Entretanto, em 1828, o cientista Wöhler ele conseguiu produzir ureia. Ureia é uma substância que é obtida através de organismos vivos. Então, ele conseguiu sintetizar a ureia a partir de um composto inorgânico. A partir disso, então, ao invés de chamar química orgânica, especialmente por aqueles compostos produzidos pelos organismos vivos, a gente define química orgânica como a química que estuda os compostos de carbono. Tudo que a gente vai ver daqui para frente tem carbono. Então, é isso, a química orgânica estuda os compostos de carbono. Todos os compostos? Não. Alguns deles não são substâncias orgânicas, apesar de terem carbono. Quais são? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, o ácido carbônico e os outros carbonatos, o ácido cianídrico e os outros cianetos, o carbono diamante e o carbono grafite. Essas substâncias não são consideradas substâncias orgânicas, são chamados de compostos de transição. Alguns elementos vão formar praticamente todos os compostos orgânicos, são chamados de organógenos. Então, além do carbono, eu também vou ter hidrogênio, oxigênio e nitrogênio presentes nos compostos orgânicos. Então, carbono é o princípio da química orgânica, então química orgânica vai sempre ter carbono. Só que além do carbono, junto com o carbono, a gente também vai ter hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aproveitando aqui a representação de Lewis para os elementos químicos, é importante a gente lembrar de ligações covalentes. Por quê? Porque os compostos orgânicos são compostos covalentes, moleculares. Então, a gente precisa desse entendimento para entender a química orgânica. O que é primordial? Lembrar lá da teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? Lembra lá que para serem estáveis, as substâncias precisam de 8 elétrons na camada de valência para se tornarem estáveis, exceto o hidrogênio. O hidrogênio só precisa de 2 elétrons na camada de valência. Por que isso é importante? O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Então, significa que para ele ficar estável, ele vai fazer 4 ligações covalentes. O hidrogênio só tem um. Como ele é uma exceção, ele vai fazer uma ligação covalente. Lembra lá que cada ligação covalente é o compartilhamento de 2 elétrons, um par de elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele vai fazer 2 ligações covalentes. O nitrogênio tem 1, então ele tem 5 elétrons na camada de valência, então ele vai fazer 3 ligações covalentes. Então, isso é muito importante de que a gente lembre na hora da construção das moléculas orgânicas. O carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma só, o oxigênio faz 2 e o nitrogênio faz 3 ligações. Nós podemos classificar os átomos de carbono por 4 formas diferentes. Carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. O que é um carbono primário? O carbono primário está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Outro átomo de carbono. Sempre que a gente for classificar os átomos de carbono, vai ser em ligações com outros átomos de carbono. Ligação com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio, não vão contar para a classificação. O carbono secundário está ligado a 2 outros átomos de carbono, o carbono terciário a 3 e o carbono quaternário
a 4 outros átomos de carbono. Nós temos aqui um exemplo em que os que estão aqui de verde são os carbonos primários. Então, esse daqui, ele só está ligado a um outro átomo de carbono, que é esse que está aqui do ladinho dele. Então, ele é um carbono primário. Todos esses que estão em verde são carbonos primários. Por quê? Porque todos eles só estão ligados a um outro átomo de carbono. Imediatamente ligados, diretamente ligados. Então, mesmo que esse primeiro carbono ele esteja ligado a outro e esse outro esteja ligado a quantos outros forem, diretamente ele só está ligado a mais um átomo de carbono. Os carbonos secundários vão estar ligados a 2. Então, esse aqui é um carbono secundário, só tem esse presente na molécula. Carbono terciário vão estar ligados a 3. Então, eu tenho esse daqui ligado a 3 outros átomos de carbono. E carbono quaternário está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, em cima, embaixo, do lado esquerdo, do lado direito. 4 outros átomos de carbono. Percebam que os hidrogênios, os oxigênios e os nitrogênios não são classificados. Só classificamos os carbonos. Que tipo de ligação vai poder acontecer entre os átomos dentro da molécula? Nós vamos poder ter ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. No máximo, tripla, certo? Ligação simples vai ser a notação para um par de elétrons, que é quando eu só tenho um tracinho. Então, esse tracinho representa a ligação simples. A ligação dupla, 2 pares de elétrons. Então, eu vou ter 2 tracinhos representando. E a ligação tripla, 3 pares de elétrons, então eu vou ter 3 tracinhos para representar a ligação tripla. Então, aqui, todas as que estão um tracinho só são ligações simples, certo? Todas essas que são um tracinho só, ligações simples. Os que têm 2 tracinhos, ligação dupla. Então, eu tenho aqui uma ligação dupla, tenho aqui em cima outra ligação dupla, tenho aqui na frente outra ligação dupla. Os que têm os 3 tracinhos é a ligação tripla. Então, a ligação tripla eu tenho uma aqui entre o carbono e o nitrogênio. Nunca vai existir ligação quádrupla. Sempre o máximo é 3, ligação tripla. Quais são os tipos de fórmulas que nós vamos poder ter para representar os compostos orgânicos? Fórmula estrutural plana, a fórmula estrutural simplificada ou condensada, a fórmula de traços e a fórmula molecular, que é aquela que nós já conhecemos. Então, aqui eu tenho a representação de uma fórmula estrutural plana. O que é essa fórmula estrutural plana? Ela mostra todos os átomos de carbono e todos os átomos de nitrogênio que compõem essa molécula. Então, todos eles estão ligados através de ligações simples. Lembra lá que o carbono sempre faz 4 ligações, então aqui tem as 4 ligações, o hidrogênio só faz uma. Como é que eu passo da ligação da estrutural plana, da fórmula estrutural plana para a fórmula estrutural condensada? Eu vou reduzir, eu vou condensar, eu vou colocar aqui a quantidade de átomos de hidrogênio. Então, se aqui eu tinha 3 átomos de hidrogênio ligados ao primeiro carbono, então aqui H3. Eram 2 átomos de hidrogênio ligados ao segundo carbono, então aqui 2. 2 ligados ao terceiro carbono, 2. 3 ligados ao último carbono, então 3. Isso é a fórmula estrutural plana, mostra todas as ligações, e esta é a fórmula estrutural condensada. Então, vou condensar, vou reduzir a quantidade, vou abreviar a quantidade de hidrogênios.
fórmula estrutural plana, então, que a gente já viu. Como é que a gente vai passar para a fórmula de linha, que também é um outro tipo de representação. Na fórmula de linha, ou chamada de bastão também, eu só vou representar as ligações existentes. Então, aqui eu tenho um ciclo com 5 átomos de carbono. Então, 5 átomos de carbono. Cada ponta representa um átomo de carbono. Aqui todas ligações simples e aqui embaixo uma ligação dupla. Então, eu represento aqui a ligação dupla. Esse daqui para fora, como o CH3, poderia ser só um traço também para mostrar a presença de mais um átomo de carbono, assim. Então, se eu tenho lá isso, de preferência retinho, mais um átomo de carbono para fora. Então, poderia ser representado assim também. Aqui mais um exemplo para uma fórmula estrutural plana, passando essa fórmula estrutural plana para a fórmula de linha. Então, eu tenho um ciclo com 3 átomos de carbono, que está aqui, ciclos, 3 átomos de carbono, um em cada ponta, e mais 3 átomos de carbono fora. Então, 1, 2, 3. Sempre que for uma cadeia aberta, a gente vai representar ela em zigue-zague. Então, sempre fazendo zigue-zague nas quantidades de cada carbono. A fórmula estrutural é o que nós já estamos vendo. A fórmula molecular é aquela que resume a quantidade de átomos. Quantos carbonos tem, quantos hidrogênios, quantos oxigênios. Então, nesse exemplo, eu tenho lá 3 tipos de elemento, carbono, hidrogênio e oxigênio. É nessa sequência, por quê? Porque é em ordem de eletronegatividade, ordem crescente de eletronegatividade. Então, do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, sempre que tiver carbono, hidrogênio e oxigênio, vai ser nessa sequência. Quantos átomos tem de carbono nessa molécula? Então, carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, lembra que cada ponta é um átomo de carbono, nesse caso, quando eu tenho o ciclo. Então, são 6 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio tem? Então, eu tenho lá 1, 3, todos esses daí que estão aparecendo, 8 átomos. Por que aqui passou do 1 para o 3? Porque aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, 8 átomos de hidrogênio no total. Quantos átomos tem de oxigênio? São 6 átomos de oxigênio. Então, 6. Aqui embaixo, então, eu tenho a fórmula molecular para essa substância. Nós podemos classificar as cadeias carbônicas. O que é uma cadeia carbônica? Uma cadeia carbônica é a sequência de um ou mais átomos de carbono ligados. Então, se eu tenho um ou mais átomos ligados, significa que isso vai formar uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica pode ter 5 classificações: através da forma, através da disposição, do tipo de ligação, da natureza e da aromaticidade desta cadeia. Através da forma da cadeia. Como vão ser as cadeias carbônicas classificadas através de diferentes formas? Nós vamos ter as cadeias abertas, as cadeias fechadas. Qual é a diferença entre uma cadeia aberta e uma cadeia fechada? A cadeia aberta possui extremidades, possui pontas. A cadeia fechada não. A cadeia fechada vai ser formada por um ciclo. Então, todos os átomos estão interligados. A aberta não. Então, eu tenho pontas, tenho diferentes átomos de carbono em extremidades. E eu também posso ter uma cadeia mista. O que é uma cadeia mista? É uma cadeia em que eu vou ter as duas coisas. Eu vou ter tanto a cadeia fechada quanto as extremidades das cadeias abertas. Quanto à disposição dos átomos, a gente vai ter duas classificações: normal ou ramificada. Uma cadeia normal é aquela que vai ter uma única sequência de carbonos. Ou a gente também pode dizer
que na cadeia normal nós só vamos ter carbonos primários e ou secundários. Então, uma única sequência entre os átomos de carbono. Na cadeia ramificada, eu vou ter mais de uma sequência. Então, eu vou ter carbonos terciários e ou carbonos quaternários. Então, vai sair de uma única sequência, de uma única linha, digamos assim. Nós podemos classificar os compostos orgânicos também através do tipo de ligação, saturada ou insaturada. Saturada vai ser quando eu tenho só ligações simples entre os átomos de carbono. A insaturada vai ter pelo menos uma ligação dupla e ou uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, aqui eu tenho uma ligação tripla e aqui eu tenho uma ligação dupla. Ah, mas também tem ligação simples. Ok, mas se tiver pelo menos uma dupla ou pelo menos uma tripla, a ligação vai ser insaturada, a cadeia vai ser insaturada. Através da natureza dos átomos. Como assim? Eu vou poder ter duas classificações, homogênea ou heterogênea. O que vai diferenciar a cadeia homogênea da heterogênea? A presença de heteroátomos. O que são heteroátomos? São átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, se tiver só carbono e hidrogênio, é cadeia homogênea. Então, só carbono e hidrogênio. Se tiver átomos diferentes de carbono e hidrogênio, heteroátomo. Quais são esses diferentes? Oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, entre outras substâncias que outros elementos químicos que vão aparecer dentro da cadeia orgânica. Nós podemos classificar as cadeias também como alifáticas ou aromáticas. A diferenciação entre alifática e aromática vai ser na presença ou não de um grupo benzênico, de um anel benzênico, que é essa estrutura aqui. O que é o benzeno? O que é a estrutura do anel aromático que faz com que ele seja tão diferente? Então, eu tenho um anel, um ciclo, com 6 átomos de carbonos ligados, através de duplas ligações alternadas. A alternância dessas duplas ligações faz com que essa seja uma estrutura muito estável. Então, a alternância sugere como se fosse um ciclo. Essa alternância entre as ligações faz com que ele seja representado também através de um ciclo. Então, essa estrutura que está aqui ao lado é o anel benzênico. Mas, da mesma forma, ele também pode ser representado só com as ligações estáticas, certo? Então, assim, ou nos outros átomos de carbono, tanto faz. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica é a estrutura formada por todos os átomos e por todos os heteroátomos. Como seria a classificação, então, para essa cadeia carbônica? Então, primeiro grupo, aberta ou fechada. Então, tem pontas, tem extremidades. Então, essa é uma cadeia aberta. Essa é uma cadeia normal ou ramificada. Então, ela tem uma única sequência entre os átomos de carbono ou tem mais de uma sequência. Então, tem carbonos aqui fora, pendurados, digamos assim. Então, significa que essa é uma cadeia ramificada. Essa cadeia é normal, saturada ou insaturada? Então, lembra lá que saturada só ligações simples entre os átomos de carbono, insaturada tem ligações duplas ou triplas. Então, aqui eu tenho uma ligação tripla, aqui eu tenho outra, tem ligações duplas também. Então, significa que essa é uma cadeia insaturada, pela presença da ligação dupla ou tripla. Essa cadeia é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Então, homogênea não tem heteroátomos, heterogênea tem. Então, eu tenho um heteroátomo aqui que é o oxigênio. Então, significa que essa é uma cadeia heterogênea. Essa é uma cadeia aromática ou alifática. Aromática tem que ter a presença do anel benzênico. Como não tem, então isso é uma cadeia alifática.
Nós temos aqui um outro exemplo da cadeia do ácido acetil salicílico. Então, essa cadeia é aberta, fechada ou mista. Então, eu tenho a parte da cadeia fechada e eu também tenho a parte da cadeia aberta. Então, significa que essa é uma cadeia mista. Essa é uma cadeia normal ou ramificada? Tem ramificações, tem extremidades. Então, é uma cadeia ramificada. Essa é uma cadeia saturada ou insaturada? Saturada, só ligação simples, insaturada, ligações duplas. Então, essa é uma cadeia insaturada. Essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Essa é uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque tem a presença de heteroátomos. E é uma cadeia aromática. Por quê? Por causa da presença do anel benzênico, das duplas ligações alternadas num anel de 6 átomos. Temos aqui um primeiro exemplo para a gente aplicar os conhecimentos entre classificação de carbonos. Então, carbonos primários. Os carbonos primários são aqueles ligados a mais um átomo de carbono. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem mais um aqui no meio da cadeia, 7. Por que esse que está aqui no meio é primário? Porque o que está aqui do lado direito dele é o oxigênio, então ele está ligado a só um átomo de carbono. Secundários. Então, os secundários são os que estão ligados a 2 átomos de carbono. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbonos secundários. Carbonos terciários. Quantos são os átomos de carbonos terciários? Estão ligados a 3 outros átomos de carbono. Um só, lembra lá que aqui desse lado é oxigênio, então tem um terciário. E quaternários. Quantos são os átomos de carbonos quaternários? Estão ligados a 4 outros átomos de carbono. Um só aqui no meio. Então, a alternativa correta é a letra A, 7, 5, 1 e 1. O último exemplo, então, de classificação da estrutura da cadeia carbônica. Então, nós temos aqui a diferença entre acíclica e alicíclica. Qual é a diferença entre cadeias acíclica e alicíclica? Acíclica é a mesma coisa que acíclica é a mesma coisa que aberta, certo? Então, cadeia cíclica e cadeia aberta representa a mesma coisa. Alicíclica significa que eu tenho uma cadeia alifática cíclica. O que significa? Que é uma cadeia fechada, só que não é aromática. Então, isso é uma outra classificação que vocês também podem encontrar nos livros. Então, a cíclica é aberta, a alicíclica é uma cadeia alifática, que é aquela que não é aromática, cíclica, fechada. Então, aqui eu tenho uma cadeia acíclica, aberta, ramificada, com a presença de ramificações, insaturada, porque tem ligação dupla, e homogênea, porque não tem heteroátomos. Ok? Terminamos, então, o nosso conteúdo, encerramos. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, voltem, estudem. E é isso.